18/8/2020. Terça-feira pela manhã. Terça-feira pela manhã, 18 de agosto de 2020, aula Direito Penal 1. Nós vamos iniciar com os conceitos de direito penal, sabendo o que é direito penal, tá certo? E aí a gente vai iniciar agora a nossa aula. Inicialmente, eu gostaria de que vocês tivessem alguns conceitos básicos que vocês pudessem ter noção. Por exemplo, todo mundo sabe, eu vou repetir, são conceitos que vocês já deram na introdução ao direito, né? O que é uma norma jurídica, coisas básicas, fica bem facinho, bem facilzinho. O direito penal não é fácil. E quem domina o direito penal domina todas as outras matérias. Júri, por exemplo, é uma matéria que vocês devem dominar, certo? Quem não domina júri não desenvolve a habilidade nem a competência da oralidade, da escrita, e tem dificuldades. Quem domina as questões práticas, com certeza, na hora de decorar para o exame da ordem, vai ficar bem mais fácil. Agora, quem não domina vai ficar muito mais difícil. Então, o direito é um conjunto de coisas que não é assim tão fácil como a gente pensa, tá? Então, vamos iniciar com uma questão de o que é essa norma jurídica, certo? Você já deve ter dado introdução ao direito, né? Tem uma matéria específica, eu acho que é logo no primeiro período, não sei se vocês deram. Mas se não deram, vão ter essa noção aqui agora. Então, a norma jurídica, ela é uma norma, e aqui, se vocês quiserem fazer algumas anotações, olha só, gente, anotação no caderno é tipo um fichamento. Você vai fazendo uns quadradinhos, vai fazendo um esquema mental de vocês, tá? Aí o raciocínio depois é com vocês, tá? Então, vocês é quem tem que entender essa situação. Então, para a gente começar a entender o direito, a gente vai ter que começar a entender o que é essa norma jurídica antes da gente dar entrada nessa propedêutica aí, tá? Antes da gente começar a fazer esses estudos, tá? A norma jurídica é uma norma que é feita dentro de uma ordem jurídica. Quem quiser escrever, a norma jurídica, ela é feita dentro de uma ordem jurídica de uma nação, é feita dentro de uma ordem jurídica de uma nação, e tem por objetivo impor a todo cidadão obediência, certo? Impor a todo cidadão obediência. Aquele cidadão que não obedece uma norma jurídica, ele vai sofrer suas consequências. Ou seja, ele será punido, certo? A norma jurídica, ela é punitiva. E de onde advém a punição da ordem jurídica? Vamos lá? De onde advém a punição da ordem jurídica? Da norma jurídica, perdão. De onde advém a punição da norma jurídica? De onde advém a punição da norma jurídica? De onde advém a punição da norma jurídica? Quem sabe? De onde advém a punição da norma jurídica? Vem do direito penal. Hã? Através do Estado, através do direito penal. Pode escrever também, se tiver. De onde advém a punição da norma jurídica? Vamos lá? Pode escrever no chat.
Ó, gente, está pedindo aí Robson Ferreira. O Robson Ferreira, ele está pedindo para adicionar ele no grupo. Vocês estão vendo aí no chat? O telefone dele é 71988034316. Tá? Bom, gente, aí nós estamos no segundo período em tese, tá? Não é isso? Vocês são no segundo período. Então, a questão da norma jurídica, vocês já deviam ter como base. Eu estou apenas fazendo uma revisão. A norma jurídica, ela advém do judiciário. Você está certo. Então, a norma jurídica, ela advém do judiciário. Mas, aí nós temos que entender a chamada tripartição dos poderes. A chamada... Certo. Aí eu tenho que equilibrar essas relações, porque alguns alunos já estão mais na frente, outros mais atrás. Então, aí tem que ter a compreensão de todos, porque eu tenho que equilibrar essas relações. Nem muito para frente, nem muito para trás, entendeu? E aí vocês têm que ir pegando mesmo. No início, quando a gente começa alguma coisa, a gente realmente fica sem entender todo o contexto, mas vai entendendo aos poucos, vai insistindo, vai avançando, que com o avançar do tempo, vocês vão dominar, não tenho dúvida nenhuma, certo? Mas tem que avançar. Por isso aqui é um curso, né? Certo, beleza, Robson. Então é um curso, e o curso vocês vão se adaptando com o tempo, certo? É como dizia aí um político antigo, não vamos dar o nome para dizer, né? Caminhão cheio de macaxeira, quando sai do interior, ele sai, mas vai caindo macaxeira do caminho. Mas quando chegar no meio da estrada, a macaxeira está toda adaptada. É uma regra da natureza, é uma lei da natureza. Algumas vão caindo no caminho. Faz parte do processo, tá? Então, vamos lá. A norma jurídica, ela é uma norma que é impositiva. Ela vem de uma imposição jurídica. Ou seja, todos têm que cumprir. A lei foi feita para todos, todos têm que cumprir a norma jurídica. De onde advém a norma jurídica? Anote aí. Poder de coercitividade, poder de coercitividade estatal. Poder de coercitividade estatal. Abre parênteses, bota coerção. E o que é coerção? Coerção é imposição. Coerção é imposição. Poder de coercitividade é um poder de imposição. A gente vai impor alguém. E para a gente impor algo a alguém, a gente precisa de legitimidade. Ou seja, eu posso impor isso à pessoa? Eu tenho legitimidade para isso? E aí nós vamos ao conceito de legitimidade. Vamos lá. Legitimidade é o poder. Legitimidade é o poder de fazer uma norma, de estar determinando algo no contexto do Estado. Certinho? Isso que significa poder. Então, o poder, ele precisa de estar dentro, o poder, ele precisa estar dentro de uma legitimidade. Legitimidade é a capacidade de, legalmente, capacidade de impor uma determinada regra, uma determinada norma, uma determinada norma, a que todos os cidadãos têm obrigatoriamente que seguir.
Todos os cidadãos têm obrigatoriamente que seguir. Não tem como escapar. Todos os cidadãos têm obrigatoriamente que seguir aquela norma que foi legitimada pelo Estado. Professor, e como é que o Estado democrático legitima? Ele legitima através da tripartição, bote aí, a tripartição de Montesquieu. E o que vem a ser, gente, a tripartição de Montesquieu? A tripartição de Montesquieu é o Estado dividido em três para melhor administrá-lo. O Estado dividido em três para melhor administrá-lo. E essa divisão estatal nos leva aos três poderes. Quais são os três poderes? O poder. Três esferas de poder. Poder. Tripartição de Montesquieu. Montesquieu, do francês. Montesquieu. Faça uma pesquisa sobre Montesquieu. Legislativo, judiciário e executivo. No legislativo, foram feitas as leis, são feitas as leis pelos, entre aspas, né, representantes do povo, as leis feitas pelos representantes do povo, cujo objetivo é o cumprimento das mesmas. Todos estão e terão que cumpri-las. Todos estão e terão que cumpri-las. Aí nós temos um nome jurídico, que você já tem que estar habilitados com os nomes jurídicos, que significa erga omnes. Erga omnes. Ou seja, a lei foi erigida para todos os homens. Homem no sentido genérico, né? Porque homens e mulheres, né? Homem como raça humana, como espécie humana, não como gênero. Homens e mulheres. Homens, mulheres, crianças, né? Todos. Todos foram feitos, todos têm que cumprir a lei. Ela tem um poder de quê, gente? Coercitividade. Imposição. Então, quando o Estado ele coloca uma lei, não está dizendo a você, eu vou ver se eu vou cumprir. Não, eu vou cumprir. Certinho? Então, é o poder legislativo. O poder executivo, esse poder, ele funciona como se fosse um poder administrativo. Ele vai administrar cidades, aí nós temos os municípios, nós temos os estados, ele vai administrar o estado da Bahia, será administrado pelo governo da Bahia, o estado de Sergipe, pelo governo de Sergipe, o estado de Brasília, o Distrito Federal, e Mato Grosso por Mato Grosso, Rio de Janeiro por Rio de Janeiro, e a União, que é o federal, vai estar administrando toda a nação. E para isso, no Poder Executivo, através das eleições, são eleitos os prefeitos, são eleitos os governadores, são eleitos o presidente da República, o vice-presidente, são eleitos deputados estaduais, federais, estaduais nos seus estados, federais em Brasília, e aí vai se distribuir a competência para o Poder Legislativo. E aí você já deve anotar. Em matéria penal, um ponto muito importante já para vocês, que vai marcar para vocês. Em matéria penal, em tese, eu falo que em direito tudo é em tese, em matéria penal, em tese, o poder de legislar, de criar uma norma penal, é sempre da União. Em tese, é sempre da União. E como é da União, aonde é que vai ser julgada? Onde é que vai ser legislada? Onde é que vai ser formada a lei, gente? Aonde é? No Congresso Nacional, e é em Brasília. Não pode aqui na Bahia criar-se uma lei
Penal Federal. A lei é feita no Congresso Nacional. Bom, diante desses conceitos da norma jurídica, aí nós vamos às divisões. Aqui não travou, não. Aqui está normal. Travou aí para você? Gente, vocês estão me ouvindo normal? Aqui está normal. Sim. É o dele, é alguma coisa com o seu. Internet, normal. Ela é uma normal. coisa que aqui, por exemplo, eu tenho uma internet de escada, que é da rádio, e tem internet de 120 megas, que é a minha. Então não tem como travar a minha. Aí às vezes trava de vocês. Infelizmente, como a procura está muito grande na internet no Brasil e no mundo, né, pela pandemia, a internet não é questão nossa, é questão mundial. Às vezes oscila. Bom, voltando aqui. Então, mas estou gravando hoje tudo. Então, o poder emana do povo e por ele será exercido através de seus representantes legais. Então, lá no Congresso Nacional, se faz uma lei, e a lei penal ela é feita no Congresso Nacional em Brasília, feita pela União, a competência da União. A União é quem tem poder, competência para formar uma lei penal. Depois disso, nós temos o Poder Judiciário, que é um poder que nos interessa muito de per si. Cabe aí uma reflexão a vocês. Os outros dois poderes são através de eleições. E o Poder Judiciário, não. Nos Estados Unidos é diferente. Nós temos um juiz eleito, um delegado eleito, promotor eleito, que tem mandato, que sai. E aqui nós temos uma coisa que eu pessoalmente não concordo, deveria modificar, é a vitaliciedade. Anotem aí. Vitaliciedade. O juiz pisou, o juiz passou aquele período do concurso, ele é vitalício. Infelizmente, a própria vida não é vitalícia, então o conceito de vitaliciedade ele foge a um direito natural da vida. Não deveríamos ter vitaliciedade. Desembargador é vitalício, ministros são vitalícios, alguns cargos são, no juiz, eles são através de concurso, e outros através de indicação, quando se fala de desembargador e ministros. Desembargadores nos tribunais dos estados, e ministros em Brasília, a exemplo do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho também que esse sistema de indicação não está correto. Se os dois poderes são eleição, o terceiro poder, pelo princípio da isonomia, deveria ter eleição. Se os dois poderes têm mandato, o terceiro poder judiciário também deveria ter mandato. Mas é um entendimento meu pessoal, que não é assim. É vitalício, e os cargos de desembargadores e ministros, a exemplo do Supremo, eles são indicados, certo? Indicados pelos chefes de Estado, no caso, para o Supremo Tribunal Federal, pelo presidente da República. Voltando aqui, esse Poder Judiciário tem a função de dizer, de aplicar o direito ao caso concreto. Ele diz quem tem razão e quem não tem. Ele diz quem tem razão e quem não tem. Certo? Em 1215, anotem aí, em 1215, surgiu a Carta Magna inglesa. O rei João se batia com os barões, com a burguesia. E a partir do momento em que ele se batia com a burguesia, necessitava de alguma lei que pudesse frear o poder do monarca, do rei. O rei fazia tudo, podia fazer tudo. Então não é possível uma sociedade ter um poder que a pessoa tem poder absoluto. Então, de qualquer sorte, com todas as mazelas atuais, nós evoluímos no mundo ocidental. E essa evolução fez, através de Montesquieu, a ideia da tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. É uma evolução. Precisamos evoluir mais ainda? Precisamos, mas dentro do processo democrático. Então, lá em 1215, surge a Carta Magna. E o que é Carta Magna, gente? Carta Magna é a mesma coisa de Constituição. É uma lei fundamental que vai constituir, todo o ordenamento jurídico. Todas as leis deverão obediência a essa lei. Usando o termo militar, não gosto muito, mas só para exemplo, seria um general.
né? Então, todos vão seguir essa Carta Magna, essa Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela é soberana. E as demais leis lhes devem obediência. Lhe deve obediência. Tanto é que se uma lei abaixo da Constituição, ela for contrária à Constituição Federal, e aí vamos falar já lei infraconstitucionais, abaixo da Constituição, notem, leis infraconstitucionais abaixo da Constituição, uma lei abaixo da Constituição que não obedeça os ditames da Constituição Federal, nós vamos chamar essa lei de quê? Inconstitucional. Quem pode dizer se ela é uma lei inconstitucional é o Supremo Tribunal Federal. Por que no Brasil? Porque o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal. Ele guarda a Constituição Federal, ele é para zelar pela Constituição Federal. Eu costumo dar aula dentro da realidade, dentro da prática. Eu estou dando essa teoria, vocês têm que entender a teoria, lógico. Mas na prática, vocês são adultos maiores e capazes e sabem que muitas vezes se peca muito nesses conceitos. Muitas vezes o próprio Supremo não obedece à Constituição, muitas vezes obedece, enfim, infelizmente, no Brasil, mas também as leis elas não estão tão seguras assim no mundo, não. No mundo moderno, as leis também são desobedecidas e a Constituição também é desobedecida. Bom, feitas essas considerações, nós já sabemos o que é a norma e nós já temos uma pequena estrutura do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, Poder Executivo e como funcionam essas normas, certinho? Aí, dentro desse princípio, a gente vai começar a fazer o nosso voo em direito penal, certo? Feitas essas considerações, vamos fazer o nosso voo em direito penal. E o voo em direito penal é o seguinte, o direito, como ele é muito grande também, ele é muito extenso, ele passou a ser dividido por áreas, por segmentos, certo? Ele passa a ser dividido por segmentos. Passa a ser dividido por setores, né? Ele passa a ser, então, partido. Há uma partição do direito. E aí nós vamos dividir as normas. No Brasil, por exemplo, nós temos a CLT, por Getúlio Vargas, Consolidação da Lei do Trabalho. Então, nas relações trabalhistas, nós temos o direito do trabalho. Legal? Nas relações civis, quais são as relações civis? Família, propriedade, contrato. Você vai fazer um contrato de locação. Que direito Que direito está no contrato de locação? Qual é o direito, gente? Qual é o direito que está no contrato de locação? Qual é o direito? Hã? Escreve aí. Direito civil. Perfeito. Qual é o direito que está na família quando há um divórcio? Civil. Direito? Civil também. Mas se nós estivermos tratando de tributo, de imposto, que direito nós vamos tratar? Tributário. Que direito vamos tratar? Direito tributário. Tributário. Mas se nós estivermos tratando de uma punição, e você tenha que dar uma punição a um servidor público, não, punição administrativa, vamos falar assim. A punição administrativa, nós estamos no direito administrativo. Quando a gente vai para o direito penal, a situação fica mais complexa e mais grave. Por quê? Porque todos os direitos estão expressos uma norma que evita essa norma evita a violação. A norma foi feita para evitar a violação dos direitos. Rapa, não entendi. A norma foi feita para cuidar da violação dos direitos. E aí nós temos uma norma jurídica que viola direitos, né?
ou que não deveria ser violada. Mas em caso de violação, o que vai ocorrer? Uma sanção, uma punição, um efeito pedagógico. Porque se você der uma norma e não tiver nenhuma sanção, você não tem efeito pedagógico, né? Certinho? Você não tem nenhum efeito pedagógico. Se você tiver uma sanção, se você não tiver uma sanção, você não tem nenhum efeito pedagógico. Certinho? Então, você tem uma norma que não tem... Ah, tá, legal. Certo. Então, você tem... concordo. Então, você tem uma sanção, uma punição. Aí, é muito importante que vocês entendam, aí vocês vão escrever as consequências das violações às normas jurídicas. 2 pontos. As consequências das violações às normas jurídicas. 2 pontos. As consequências das violações às normas jurídicas. 2 pontos. São diversas. Ponto e vírgula. No direito civil, se você tiver um contrato de locação ou qualquer outro contrato e você violar esse contrato, as normas do contrato, está violando as normas civis. E o que é que vai ocorrer quando você violar essas normas civis? Você vai ser punido. E qual é a punição? Uma multa. O desfazimento do contrato. Multa, desfazimento do contrato. Não é isso, gente? Você tem multa, desfazimento do contrato. Então, você tem uma punição que é, em tese, pecuniária, de dinheiro, de valores. É uma punição de patrimônio. Você tem uma punição patrimonial. Então, você deixa de pagar um tributo. O que é que vai ocorrer? Você vai ter que pagar multa. E se você não pagar, algum bem seu poderá ser penhorado. Você perder aquele bem. Você perde o bem. Então, você tem uma consequência nos outros ramos do direito, que é uma consequência patrimonial, financeira, material. Estão dando para entender até aí? Tá fácil? Tá certo? Muito importante essa aula inicial, porque depois o pessoal não pega essa aula inicial, aí fica querendo entender, as coisas vão tendo complexidade. Certo. Professor, me escuta? Parente que faz o curso, pode escrever, faz o curso de mecatrônica, e o professor de mecatrônica diz a ele, faltou 2 aulas, engenharia de mecatrônica, não precisa mais vir um semestre. Porque você perdeu o fio da meada. Então, a gente tem que ter, o direito também tem que ter essa seriedade. Em mecatrônica, de 50 alunos, formam 4. Terrível o curso. Mas diga, minha querida. Escreva no chat. Bom. Qualquer coisa você escreve no chat também, que vocês queiram, porque aí eu vou lendo e vou respondendo. Para poder dinamizar melhor. Então, o que acontece? Você tem essas normas que você perde o patrimônio. Se você deixar de pagar o imposto, você perde o patrimônio. Algumas exceções, por exemplo, no imposto, em que se você sonegar, se você fraudar, você pode ir para a esfera criminal. Algumas exceções no direito civil, também, no caso, pensão alimentícia, né? No caso, muito questionado já aí, hoje já não tem mais, já te respondo já. Hoje já não tem mais há uma divisão, o Pacto São José Costa Rica não permite mais a prisão civil depositária infiel. Certo? Então tem uma questão muito mais relativa. Mas nos outros direitos é uma exceção, em alguns casos ele vai caminhar para a esfera criminal, como no caso tributário, sonegação. Em alguns casos, também, poderá existir a perda da liberdade em outros direitos. No civil, em tese, depositário infiel, que já está em questão polêmica, já caiu, muitas decisões contrárias, está ferindo, inclusive, alguns pactos internacionais, etc., e a pensão alimentícia. No caso do tributo, por exemplo, no caso da fraude, no caso da sonegação, etc., etc. Então, a perda da liberdade é o bem maior no ser humano, já que não se pode mais, como antigamente, tirar a vida da pessoa. Então, se tira a liberdade.
Então, a pergunta aqui dela é o seguinte: então, professor, quando a área do direito não se resolve, cabe à área penal aplicar a sanção. Não é bem assim. Não é bem assim. Excelente a pergunta. Me dá a oportunidade de fazer uma resposta e esclarecer mais para vocês. Excelente a pergunta. Em alguns casos, que você vai para a área penal. Alguns casos. Vou dar um exemplo que não vai para a área penal. Você pegou a empresa, certo? Está devendo impostos, você declarou o imposto, você declarou no imposto de renda, você não fez nenhuma fraude, você não fez nenhuma manobra, nada, você foi honesto, declarou no imposto de renda, você colocou lá tudo direitinho, mas você não teve como pagar. Você está devendo a fornecedores, está devendo ao trabalhista. E, por falar nisso, devedor no Brasil, antigamente era uma coisa muito feia, né? Todo mundo se escondia. Hoje não, devedor é a moda no Brasil e no mundo. Veja como a coisa muda. Então temos que acabar com o preconceito. Devedor é uma pessoa que é honesta, que é trabalhadora, mas que se atrapalhou financeiramente, seja por uma condição de pandemia, por exemplo, seja por uma situação de sistema capitalista mesmo, que ou você tem lucro ou não tem lucro. Ou você cresce financeiramente ou não cresce. Então, não tem que se ter preconceito com o devedor. O que tem que ter preconceito é quando há uma vontade deliberada de dever, de não pagar, de fraudar, diferente. O cara sai, compra aí tudo, sabendo que ele não tem condições. Ele ganha 3 mil, ele compra 100 mil. Isso aí é uma fraude, defraudação, isso é crime. Mas ele está ganhando seus 3 mil lá, pega a linha de crédito aqui, pega a linha de crédito ali, vai se embolando no cartão de crédito. Quando chega aqui no escritório, eu atendo às vezes, a pessoa está devendo a Deus e o mundo. Uma empresa está devendo a Deus e o mundo. Se uma pessoa no direito civil estiver devendo, mas não houver nenhum ato de fraude, nenhum ato de má-fé, né, a empresa ou pessoa, ela vai ser executada. Se não tiver bens, é isso que a pessoa tem que entender no Brasil. Não existe mais como era na Roma Antiga, em que o devedor passava a ser escravo do credor. Não existe mais. Não existe mais matar, não existe nada disso. E nem tampouco prender. Você não tem como pagar, não tem patrimônio, anotem aí, vai entrar com a execução, vai executar. Executar é forçosamente querer que você pague. O Estado entra forçosamente. Como é que ele força você? Vai procurar se você tem carro, vai procurar conta bancária, vai procurar bens, e se o cara estiver desempregado, não tiver carro, não tiver nada, anotem aí, execução frustrada. Não acontece nada. E tem que ser assim. Se a pessoa não tem nada, coitada, como é que você vai cobrar? Porém, não é bem assim no sentido de você, eu não tenho nada hoje, fiquei livre. Não. A execução é suspensa, né, durante determinado tempo, 1 ano, e depois pode se reiniciar até que você tenha algum bem para pagar. Você vai ter que ficar a vida toda assim, sem ter condições nenhuma de ter nada em seu nome, para ela ser frustrada. Não vai acontecer nada com você, porque não é crime ficar devendo. Só se você fizer isso de forma deliberada. Mas se aconteceu, paciência. Tem gente que cai em depressão, cai tudo. Não tem que ficar. O nome fica sujo, logo que você é chato, desagradável. Mas depois de 5 anos o nome tem que limpar também. Não pode mais ficar 5 anos Serasa SPC. Certo? Então, infelizmente, faz parte da vida. O credor, ao dar crédito, tem que procurar se acercar de todas as garantias de que a pessoa vai pagar. Por isso que tem análise de crédito. Então, se também não puder pagar por algum motivo, agora mesmo pandemia, pessoas ficaram desempregadas, ficaram com dificuldade, paciência, né? O que vai fazer? O ideal, é lógico que eu estou, como educador, como professor, não estou estimulando isso. Eu estou querendo dizer a você, o ideal é que você assuma seus compromissos e pague. Mas, infelizmente, se não puder pagar, também não vai morrer por causa disso. Mas também, a partir do momento que você possa pagar, e você, depois de 1 ano, se restabeleça, você pode parcelar, pedir, fazer acordos e procurar pagar, que é o cidadão de bem, a grande maioria brasileira, todas as pessoas, tem interesse de estar limpo, pagar tudo direitinho. Mas se naquele momento puder pagar, não tem nada disso. Sim, vai esperar 1 ano até achar os bens.
O trabalhista, ele não tem sanção penal. Você também vai ter execução frustrada. Exceto, tudo tem exceção. Se você, aí não é mais trabalhista, é mais previdenciário, recolher o INSS do seu funcionário, tirar dele, certo? Você diz, olha, eu vou tirar esse dinheiro seu para recolher o INSS para você, e você não recolher. Aí é apropriação indébita. Nenhum direito, em tese, fora do penal, ele vai para o penal. Nenhum direito vai para o penal automaticamente. Não existe isso. Você deixou de pagar um aluguel, você deixou de pagar um imposto, né? Você bateu no carro do outro, não pôde pagar. Nenhum direito vai para o penal assim, não automático. Não é assim. Tá? Tire isso da cabeça. Pode existir execução frustrada. É triste a execução frustrada? É, porque tem uma pessoa, o credor, que esperava receber aquele dinheiro, justamente, e não recebe. Paciência. Mas, infelizmente, faz parte da vida. O devedor também é um ser humano que não pôde cumprir com aquela obrigação. Não está isento da obrigação. Não está isento, né? Ele vai ficar com aquela pendência o resto da vida. Qualquer momento vai poder executar. Vai chegar um ponto que prescreve. Ou seja, não tem mais direito de receber. Então, nem todo direito vai para o penal. Nem todo direito vai para o penal. Certinho, gente? Até aí? Acho que ficou claro o que eu falei. Qualquer coisa pode escrever aí. Então, ficou bem claro. Agora, alguns casos, em exceção, por exemplo, pensão alimentícia. Certo? Pode dar cadeia. Embora alguns entendimentos aí, agora que eu estou vendo na justiça, é que na pandemia está se suspendendo a pensão alimentícia. Luz, água, é serviço essencial. Pode cortar, né? Mas estão parcelando, estão procurando evitar o corte, porque também é um serviço que é essencial. Faz parte da essencialidade da pessoa ter água e ter luz. Então, a situação não é bem assim. Agora, voltando aqui ao penal. Só que quando você entra na seara penal, o legislador, ele escolhe uma violação da norma, ou algumas violações da norma, né? Vamos supor. Aquelas que são mais graves, aquelas que representam maior periculosidade, aquelas que representam maior gravidade. Ele vai erigir, ele vai elevar aquela violação da norma e vai chamar ela de norma penal ou norma criminal. Deu para entender? Ele vai elevar. Por exemplo, matar alguém. O sujeito pega, dá 3 tiros na pessoa. Tem como ele dar 3 tiros na pessoa e dizer assim, tudo bem, eu vou lhe dar 100 mil. Está resolvido o problema, gente? Está resolvido? Não tem preço. Não. Tirar a vida de uma pessoa não tem preço. Então, essa pessoa vai a júri popular. E aí poderá, se condenada, tem direito a um advogado de defesa, ela vai perder o maior bem de sua vida, é a liberdade. Vai ficar presa durante X tempo, e aí muita gente não gosta desse termo, é ação penal pública incondicionada, tá? Crimes dolosos contra a vida, tá? Mais tarde eu vou falar para vocês isso aí. Não, mas você já adiantou, já coloquei. Então, a pessoa não gosta desse termo que eu uso, mas não tem outro termo, embora a função da prisão vai se mudando aos poucos. A prisão é a primeira razão de ser uma espécie de castigo. Ficar preso é brincadeira, um dia, a gente que fica em casa, às vezes, nessa pandemia, já fica, né, querendo dar uma saída, porque enlouquece. Isso a gente tem o poder de sair, a gente só não sai porque para se proteger, para usar máscara. Eu vim aqui para a rádio com a máscara, vou logo para casa, quer dizer, você já modifica a sua saúde mental. Imagine você preso sem poder sair mesmo. Não dá. Para certas pessoas, as pessoas piram, entram, né? Então, surgem então os direitos humanos e colocam que não é bem um castigo. É uma espécie também, e aí eu posso dizer, eu pessoalmente, doutrinando, o professor Martinez doutrinando, que a gente tem um caráter de castigo no direito penal, quando você perde
o direito de ir e vir, a liberdade. Você tem um caráter pedagógico, porque outras pessoas vejam e não façam. Você tem um caráter também de ressocialização. Escrevam aí. Ressocialização e reinserção social. Você errou, você não tem condições de convívio social pelo seu erro, certo? Aí eu pego você, tiro desse convívio social, eu, Estado, dentro de um processo, né, depois de você condenado, e quero colocá-lo de novo no meio social. Quero que você volte ao meio social. Quero que você venha de novo ao meio social, modificado, reeducado, ressocializado, reinserido. Também a pena passa a ter esse contexto. Aí esses crimes essas violações, vamos falar, violações da norma, que são mais graves, de maior periculosidade, o legislador vai erigir, vai elevá-las ao direito penal. Quando ele vai ao direito penal, e aí botem aí também outra questão, o caderno de você vai ficar cheio de questões, é um quebra-cabeça, mas é bom que seja assim, porque se for robotizado, o seu aprendizado é menor, mas se ele for um quebra-cabeça, vai ser melhor. Então, ele quebra-cabeça para você justamente pesquisar. Você pode fazer, muita gente faz quadrinhos do que eu falo. Faz um quadrinho, vai linkando. Você vai pesquisar também aí, ó, nomenclatura do direito penal. Há uma discordância aí. Botem aí, pesquisa. Sempre eu dou nas aulas, pesquisa, questionário, e aí já tem no AVAR, para vocês aprenderem a fazer devagarzinho, já dei na aula passada. Ou a resenha crítica ou o artigo científico. Não vou repetir, porque você já sabe. O artigo científico, no 10º período de Direito, a gente tem que pensar o curso de Direito como um curso sério. Como um curso que, né? Como na Argentina, aquela faculdade da Argentina, que o ministro disse que terminou os créditos, mas não, aquele ministro que foi ministro há pouco tempo. Então, é chamada máquina de moer lá. E fez o nome internacional. Tem gente que vem da Europa estudar nela. E Rosário, a parte de administrativo, né, de administração. Porque é máquina de moer. E é bom. É bom ser a máquina de moer a faculdade, né? Lógico. Com humanismo, mas é bom. E a gente não pode hoje querer, e a gente está vendo hoje no Brasil e no mundo, é que o professor seja aquele rei absoluto, como era no passado da palmatória, não é isso? Castigos físicos ou terrorismo psicológico. Mas também não pode o aluno fazer terrorismo psicológico com o professor. Nem fazer o professor de refém, nem dar palmatória ao professor, porque aí é desequilíbrio. O direito, não esqueça, é equilíbrio. E o processo educacional, ele se dá com um processo já da inteligência, de funcionar, eu como psicanalista posso falar para vocês, de afetividade. O professor gosta dos seus alunos, os alunos gostam do professor. E ele vai estimulando, e vai exigindo, vai apertando, mas vocês vão também gostando do trabalho, um trabalho que tem que ser afetivo. Se não for afetivo, há um distanciamento e isso é ruim para o processo de aprendizado. Também o aluno não pode fazer nem a instituição, nem o professor de refém. A instituição tem suas normas, o professor tem suas normas, tem que seguir, pronto. Tá? Lá em Rosário, nessa faculdade, se você não seguir, ele pega, o diretor pega suas matérias, seu crédito, não quero mais você aqui, acabou. E se tornou uma faculdade que vem gente da Europa estudar. Então, a gente precisa ter isso aí. Agora, veja só. Não se preocupe, não. Quanto à questão de prazos de prorrogação, se ficar muito apertado, eu compreendo também, eu sou acadêmico atual de biomedicina, então eu sei o que é ser aluno também, já vivi muito de aluno. A gente pode prorrogar o prazo para vocês, eu prorrogo. Mas, olha só, vão fazendo, não deixe de ir fazendo. O importante é fazendo todo dia um pouquinho. Não deixar acumular, né? Acumular é a pior coisa do mundo. Vai fazendo um pouquinho, vai me falando sempre, a gente vai negociando e vai sempre prorrogando o que for necessário prorrogar para vocês. Vocês têm outras matérias também, trabalho, a gente compreende aqui. Mas vamos estudar também, vamos fazendo aos pouquinhos. Sempre, aos pouquinhos, se vai longe. Não esqueça disso. Aos pouquinhos se vai longe, né? Cada dia com sua agonia, cada dia com seu passo. Mas tem que dar os passos todo dia. Então, voltando aqui ao nosso assunto, certas violações da norma, elas são erigidas à parte penal. E aí vem a nomenclatura, pesquisar.
O direito penal é direito penal ou é direito criminal? É direito penal ou é direito criminal? É uma questão para a gente discutir, certo? E também no crime, eu passei na aula passada, é bom que vocês façam pesquisa. No crime nós temos o crime propriamente dito, anota a segunda pesquisa aí. Não, na realidade é o seguinte, todas as minhas, a pergunta aqui, mas ficou para que dia, que no Avar não tem as datas da AV1. Não, olha só, todas as minhas pesquisas são para o dia da prova. E no dia da prova é só você pegar o calendário da faculdade, na semana, porque o calendário da faculdade é uma semana, né? Na semana que cair nossa aula, é o dia da nossa prova, automático. E nem eu posso mudar isso, pronto. Uma regra que a gente faz entre a gente aqui. Então, no dia, no calendário, a prova, a V1 tem um calendário, né, de X a X. Aí você vai olhar, terça-feira de manhã cai que dia? É o dia de nossa prova. E é o dia de entregar tudo. Legal, gente? Não se preocupa com isso. Certo? Então, fica tranquilo. A V1 no calendário da V1, a V2 no calendário da V2. Só você ver qual dia que cai terça-feira de manhã, não precisa nem se preocupar, porque esse é o dia que nós vamos fazer. Certinho? Como a faculdade só bota uma semana, não vai ter a possibilidade de 2 terça-feiras. Qualquer problema que exista, a gente democraticamente resolve aqui, certo? Mas não tem problema. É naquele dia vai cair a prova, naquele dia vai cair a entrega dos trabalhos. Olha, não é bom entregar antes, por quê? Você pode mandar antes para dar uma lidinha, coisa e tal, mas o bom é você guardar mesmo o arquivo para entregar no dia junto com os outros para facilitar a minha correção. Não obstante, se você quiser mandar pelo Zap, pelo e-mail, para a gente trocar uma ideia ou uma dúvida aqui em sala de aula, a gente está aqui para lhe servir. Não há nenhum problema com referência a isso, certinho? Agora a entrega oficial mesmo fica para o dia. Vamos lá, prosseguindo. Então, é direito penal ou é direito criminal? Né? E aí, outra questão que nós temos. O crime ele tem uma subdivisão, que é o crime propriamente dito. A nomenclatura. E quando a gente fala nomenclatura, anotem aí. Nome iuris. Nome iuris. Nome, N-O-M-E-N. Nome iuris. J-U-R-I-S. Ou seja, o nome jurídico. Nome iuris. N-O-M-E-N. Depois vem J-U-R-I-S. Nome iuris. Ou seja, o nome jurídico. Certo? Nome iuris, que significa o nome jurídico. Certinho? Isso do latim. O nome jurídico, a nomenclatura jurídica, é direito penal ou é direito criminal? E o segundo, crime propriamente dito e contravenção penal. É bom a gente entender. Então, crime propriamente dito são as violações de direito que são gravíssimas, graves ou gravíssimas, em que o legislador tira de civil, tira de tudo e coloca no Código Penal. Quando essa violação não for tão grave, não for tão perigosa para o seio social, eu coloco isso como contravenção penal. Legal, gente? Certo? A diferença entre o crime e contravenção penal, que são duas espécies, anote aí. O crime, a nomenclatura crime e a nomenclatura contravenção penal, são duas espécies de sanções penais. No crime você tem, são duas espécies de sanções penais. A nomenclatura crime e contravenção penal são duas espécies de sanções penais. O termo correto é sanção penal. Você tem uma situação que é a seguinte: no crime, você tem uma situação mais grave, uma situação de maior periculosidade, uma situação de maior reprovabilidade social. E na contravenção penal, que não chega nem hoje em dia a ficar preso, na contravenção penal, não fica nem preso hoje em dia a contravenção penal. É uma coisa mais leve. Por exemplo, o jogo do bicho. O cara foi prego lá no jogo do bicho. O que acontece? É uma coisa mais leve. Mas ele tem que ser chamado a atenção, porque o jogo vicia outras pessoas, o jogo gera organizações criminosas em torno, então já fica contra a contravenção penal. Vamos lá. Crime e contravenções penais também são infrações penais.
termo mais correto, pode utilizar infração penal também, mas sanção penal, sanção criminal também estaria correta. Mas de potencial ofensivo diferente. Uma mais grave, outra não. Perfeito. A diferença está na gravidade, para o legislador elevar, para o legislador colocá-la como isso, e como tal, e a diferença também está na pena, na consequência. Porque tudo na norma penal tem uma consequência. E essa consequência ela tem quando você descumpre a norma penal. Quando você viola o direito penal. Quando você violar o direito penal, ou quando você violar qualquer norma, que você vai ver a consequência. Nós temos que estudar as consequências. As consequências dos nossos atos, né? Que são dessas consequências é que vão surgir as punições no direito civil e as punições no direito penal, certo? Por isso que se usa sanção penal, ou sanção criminal, como queira, ou o próprio termo infração penal, sendo que a doutrina tem encaminhado para sanção. Sanção penal. Então, a sanção no direito é a perda da liberdade. Não posso tirar a vida da pessoa, não posso torná-la escravo, então eu tiro a liberdade. Tiro a liberdade de ir e vir, com quais consequências que eu tiro a liberdade de ir e vir da pessoa? Quais são as consequências que eu tiro essa liberdade? Quais são as consequências? Violação às normas criminais. Por quê? Porque elas são de grande gravidade para a sociedade, porque o agente é perigoso à sociedade e porque existe uma reprovação social muito grande. Então, eu tiro a pessoa do seu direito de ir e vir, da sua liberdade, que é um direito inerente a todo ser humano. O direito de ser livre é um direito inerente a todo ser humano. Eu tiro a sua liberdade, vou colocá-lo preso, encarcerado, certinho? Vou colocá-lo preso, encarcerado. E, paralelo a tudo isso, que não deixa de ser, você pode pensar de tudo que você pensar, mas não deixa de ser um castigo, não deixa de ser uma punição, não deixa de ser uma sanção, mas junto disso vai ficar, junto desse contexto, a sanção, a punição, mas vai ficar também uma situação que é, qual é a situação de sanção, punição, mas também uma situação de ressocialização, reintegração social. Certinho, gente? Até aí? Alguma dúvida? Todo mundo entendendo? Notem, quem perde essa aula, para depois acompanhar, vai ficar meio complicado. Vamos entrar em fonte do direito, vamos entrar em uma série de coisas, fica complicado. Então, prosseguindo aqui, nós temos aí o conceito, que a gente deu na aula passada também, o conceito de direito penal. Gente, eu só vou dar uma parada antes de entrar em conceito penal, porque o Google pede para a gravação ficar perfeita, não ficar muito grande, e a gente grave apenas 1 hora. E aproveita, eu dou para vocês tomarem um café, a gente tomar um café que é justo 5 minutos, para a gente poder voltar, certo? Eu tenho também, ontem eu fiz um trabalho sobre direitos humanos, na Federação de Direitos Humanos. Vou botar lá no aula para vocês verem. Tem muita questão boa, interessante de direitos humanos. Professor? Peraí, deixa eu dar uma paradinha aqui e você já faz a pergunta. Peraí, um pouquinho só. Tá. Vou interromper a gravação. 3